O capítulo 24, irmãos, o capítulo 24, ele é um capítulo muito curto, porque a base toda dele é aquele jogo de empurra dos julgamentos que Paulo estava sendo submetido. Mas mesmo assim a gente tem pelo menos alguns 2 ou 3 pontos aqui que são muito preciosos para a gente extrair lições para a nossa vida. Vamos falar com Deus? Pai, no nome de Jesus, neste momento, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, mais uma vez neste dia, mais uma vez, Pai, para buscar a Tua misericórdia, o Teu favor, a Tua graça. Senhor, toma a nossa vida nas Tuas mãos e fale conosco agora. Senhor, que através desta live, que através desta palavra, o Teu Espírito Santo possa alcançar o coração de cada um dos Teus filhos. Senhor, revela-nos os Teus propósitos. Senhor, toca-nos, que a Tua presença, Senhor, agora, ela possa ser real, tanto na minha vida, como na vida dos Teus filhos. Sei que o Senhor tem algo especial para cada um de nós, e é por isso que nós Te louvamos. Tu és um Deus vivo, um Deus que fala. Fale conosco e nos abençoe. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Então vamos lá? Irmãos, nós vamos falar aqui do capítulo 24. Nós vimos na noite de ontem que nós vimos que Antipas, né, ele mandou que Paulo fosse guardado e entregue lá no pretório, né, de Herodes, para que lá eles pudessem fazer um julgamento sobre Paulo. Na verdade, o que estava acontecendo, irmãos? Na verdade, esses homens, eles estavam diante de uma situação muito complicada. E por que complicada? Porque eles queriam acusar Paulo, mas eles não tinham motivos para acusá-lo. Paulo não tinha uma razão para que ele fosse condenado. A vida de Paulo era uma vida transparente, uma vida submissa aos propósitos e à vontade do Senhor. Qual o motivo para julgar Paulo? Qual a razão para julgar Paulo? Paulo estava defendendo o que os fariseus também acreditavam, que era a ressurreição. Então, por mais que eles tentassem arrumar uma forma de acusá-lo, eles não estavam encontrando. Paz, pastor Maico. Boa noite, Deus te abençoe. Eles não estavam encontrando. Não tinha uma razão. Então, eles levaram lá para o pretório de Herodes, para quê? Para que lá ele aguardasse. Ficou lá 5 dias, e depois dos 5 dias, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tertúlio, um orador. Ele era um orador, para quê? Para que eles pudessem comparecer perante o governador ou o presidente, como diz a Bíblia, para que lá ele pudesse o quê? Para que lá ele pudesse ser julgado. Na verdade, esses homens eles vieram para acusar Paulo. E sendo chamado Tertúlio, começou a acusá-lo. Então, olha só, Paulo estava sendo perseguido, ninguém sabia o que fazer, e todo tipo de acusação. Irmão, o advogado de Paulo era o advogado invisível. O advogado de Paulo nunca abandonou Paulo. O advogado de Paulo era um advogado fiel. Esse advogado é o Senhor. É aquele que está conosco. É aquele que caminha conosco nas nossas lutas, nas nossas adversidades. Esse é o nosso advogado que muitas vezes a gente não consegue ver. Às vezes nós temos a sensação que estamos sendo acusados, caluniados, perseguidos. E aonde estão os nossos defensores? Quem que Paulo tinha ao seu lado? Só o Senhor. Mas isso era suficiente para que ele pudesse ser alcançado. Isso era suficiente para que ele pudesse ser abençoado. Humanamente, ele estava só. Mas o advogado dos advogados, o Senhor dos senhores, o seu amigo fiel, estava junto dele. Então, naquele momento de adversidade, Paulo, ele sabe que Deus está com ele. Eles queriam condená-lo, estavam arrumando um jeito de condená-lo, e então começou todo um discurso hipócrita, tentando arrumar uma desculpa para condenar Paulo. Na verdade, irmãos, o capítulo 24, ele não tem muita informação para aplicação na nossa vida.
O que ele tem são informações a respeito da vida tribulada de Paulo, das perseguições de Paulo, das prisões de Paulo. E esse Tertúlio que começou a acusar Paulo, no versículo 3 diz assim: visto como por ti temos tanta paz, falando com o governador, visto como por ti temos tanta paz e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre em tempo e lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento o queremos reconhecer. Ele estava tecendo os elogios para Félix, que era o governador, mas na verdade isso era um discurso hipócrita, porque Félix, você vai ver no final desse estudo, que Félix ele era um cara corrupto. Félix ele era um cara que o dinheiro, a ganância, o poder, estava sempre falando mais alto no seu coração. Então esse discurso dele, olha, queremos te agradecer pela sua prudência, você é louvável em todas as suas decisões, nos seus serviços, em todo o tempo você tem sido legal com a gente, isso era um discurso fajuto, isso era um discurso hipócrita, querendo bajular o cara para tentar montar um circo, querendo bajular o cara para tentar montar um circo. Irmãos, mas vamos ver o que aconteceu. Mas para que te não detenha muito, rogo-te que conforme tua equidade, nos ouça por pouco tempo. Aí tem um ponto aqui, ó. Temos achado que este homem é uma peste. Irmãos, temos achado que este Paulo, este homem, é uma peste. É um promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo e o principal defensor da seita dos nazarenos. Sabe por que Paulo foi chamado de peste? Porque peste é algo que propaga. Nós estamos diante de uma peste. Nós estamos diante de uma pandemia que é uma peste. É algo que aonde chega contamina. Paulo foi chamado de peste por quê? Porque aonde Paulo ia, ele contaminava as pessoas com o seu testemunho. Ele contaminava as pessoas com a sua firmeza, com o seu caráter, com o seu propósito. A Bíblia diz que ele era defensor da seita dos nazarenos. Irmãos, quantos crentes estão deixando de impactar o mundo? Quantas pessoas não estão fazendo diferença? Irmão, ser chamado de peste para Paulo foi um orgulho. Ser chamado de peste para Paulo era um título, era uma bênção. Irmão, quando alguém chegar para você e falar, cara, tu é uma peste, onde você chega, você contamina os povos com esse negócio de crente, de igreja. Irmão, que bênção. Que bênção quando a nossa fé, ela é fervorosa, verdadeira, a ponto de contaminar outras pessoas. Esses líderes agora, esse Tertúlio que estava acusando Paulo, armando esse circo para tentar incriminar Paulo, ele na verdade, ele estava elogiando. O que ele achou que ele estava fazendo como crítica, na verdade era um magnífico de um elogio, porque ser chamado de peste era uma honra. Ser chamado de peste aqui, meu irmão, era uma bênção. Alguém que semeava, alguém que espalhava a doutrina de Cristo, a ressurreição de Cristo, o amor de Cristo, a nova aliança. Isso era uma bênção. Então, ele foi chamado de peste, o qual, falando ainda de Paulo, intentou também profanar o templo. Irmãos, olha só, a preocupação desses judeus, eu quero que você raciocine aqui comigo. A preocupação desses judeus, eles estavam muito preocupados com o templo. Eles não estavam preocupados muito com a fé, eles estavam preocupados com o templo físico. Eles estavam muito preocupados com as aparências, com as oportunidades no templo. Irmãos, assim como eles, tem pessoas que estão muito preocupadas com as coisas do templo físico. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, que o templo somos nós somos a morada do Senhor, a casa de Deus. Amém? Esse homem profana o templo. Que profanava o templo, irmão? Ele estava pregando sobre Jesus, ele estava indo contra a religião deles, aí profana o templo. Estava indo contra os princípios deles, aí profana o templo. Irmão, profanar o templo não é pregar a verdade. O que profana o templo é quando a gente usa o templo
é quando a gente faz uso do templo de forma errada. A gente usa o templo para se promover, a gente usa o templo para aparecer, a gente usa o templo e as religiosidades para esconder as nossas imperfeições, mas a gente não se converte, a gente usa máscara. Isso é profanar o templo. Isso é profanar o templo. Agora, o que eles estavam fazendo não era profanar o templo, eles estavam pregando. Paulo estava falando de Jesus, anunciando a Cristo. Amém? Mas o discurso deles era esse. Esse homem, ele profana o templo. E é por isso que o prendemos conforme a nossa lei e o quisemos julgar. Irmãos, em nenhum momento eles falaram do que Paulo pregava. Eles nem entenderam o que Paulo pregava. Eles estavam preocupados com a igreja, com a moral deles, com o nome deles, com a fama que eles tinham. Irmãos, eles estavam nem aí para a fé mesmo. Isso é típico dos hipócritas. Eles não estão nem aí para os princípios, eles estão preocupados com eles. Eles estão preocupados com eles, com os seus interesses. É isso que eles estavam preocupados. Isso é características de quê? Isso é características dos hipócritas. Isso é característica dos fariseus. Por isso eles falaram isso. Então, ele diz aqui, olha, mas sobrevindo o tribuno Lísias, Nolo tirou dentre as mãos com grande violência. Eles falaram que era, irmão, o tribuno que tirou Paulo com violência. Quem estava usando de violência contra Paulo era eles. Quem estava usando de má fé, de violência, quem estava agredindo, querendo apedrejar, prendendo, era eles. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido? Satanás é mestre em transformar mentiras em verdade. Satanás é mestre em mudar o sentido das coisas para poder causar contenda, para causar confusão. Cuidado, irmãos. Cuidado com o que você escuta, porque pode não ser a verdade dos fatos. Aquilo pode ser uma verdade, na verdade, distorcida. Olha que bobagem que eu falei. Uma verdade que, na verdade, é distorcida. Não é a verdade dos fatos. Então, há de se ter muito cuidado com aquilo que a gente ouve. Há de se ter muito zelo com aquilo que a gente ouve. Esse cara está causando sedição, esse cara está profanando o templo, esse cara está causando violência, o Tertúlio tirou ele de lá, o Tertúlio não, o Lísias tirou ele de lá, usou de violência para compor. Mentira. Mentira, quem usou de violência foram eles. Mas eles têm que mudar os fatos. Eles têm que mudar os fatos. Característica do covarde, irmão, é transferir responsabilidade. A característica de um perturbado, de um endemoniado, é transferir responsabilidades, porque eles não assumem os seus erros. Eles não assumem os seus erros. Então, eles tentam fazer uma transferência de responsabilidade. Isso é típico dos covardes, dos hipócritas, dos medrosos. Então, eles continuaram dizendo aqui, esse Lísias mandou tirar ele das nossas mãos com violência, versículo 8, mandando os seus acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo examinando poderás entender tudo do que está sendo acusado. E também os judeus que o acusavam, dizendo serem estas coisas assim. Olha, as acusações são essas, essa é a verdade. As pessoas que estão acusando ele vão ficar aqui, eles vão poder falar, os acusadores estão aqui e eles vão confirmar essa conversa. Sabe, irmão, para todo mentiroso existe alguém para apoiar. As pessoas, eu tenho ensinado isso para vocês, as pessoas andam em pares. Mentiroso sempre vai andar com mentiroso. Idólatra anda com idólatra. Desviado anda com desviado. Quem é santo anda com quem é santo. As pessoas se juntam aos pares. As pessoas se juntam com aquelas pessoas que são semelhantes a ela. Toda pessoa que não quer compromisso com Deus, ela se relaciona com alguém que não quer compromisso com Deus. Toda pessoa que ela não tem aliança com Deus, ela se relaciona com alguém que também não tem aliança com Deus. Porque ela tem uma necessidade de ter as suas convicções apoiadas em outras pessoas. Quando uma pessoa tem temor de Deus, compromisso com Deus, ele não suporta andar com alguém que não tem, porque não vai dar certo, vai haver choque. Então as pessoas elas andam aos pares. É o famoso me diga quem anda, com quem andas, eu vou dizer quem você é.
Se você se associa com pessoas que não têm compromisso com Deus, na verdade você também está procurando isso. Porque que comunhão há entre luz e trevas? Que associação há entre Cristo e Belial? Nenhuma. Nenhuma. O Tertúlio aqui, o que veio para acusar aqui, chegar aqui e falar que vão aparecer judeus para confirmar, irmão, isso não me espanta não, isso não me espanta não, as pessoas andam aos pares, isso aí já estava tudo certo. Você não vai ver alguém que sai da igreja continuar convivendo com pessoas que são da igreja, ele vai conviver com quem saiu também, até porque ele vai encontrar ali o mesmo discurso, para ele ficar feliz, se sentir mais consolado. É assim que Satanás age. Paulo, porém, versículo 10. Paulo, porém, fazendo-lhe o presidente sinal que falasse, foi dada a ele a palavra, ele ficou quieto, ele ouviu as acusações, ele ficou esperando, confiando em Deus, sabendo que Deus estava com ele, sabendo que ele não estava só, até na hora que mais uma vez ele teve uma oportunidade. Quando a oportunidade chega, quando essa oportunidade vem para que Paulo fale, o que é que Paulo faz? Paulo, porém, fazendo-lhe o presidente sinal que falasse, respondeu, porque sei que já vai para muitos anos que desta nação é juiz, como tanto melhor ânimo respondo por mim. Eu sei que o senhor é juiz, eu sei que o senhor é um homem de autoridade, ninguém aqui é maior do que o senhor, mas eu confio no Deus que me salvou. Capítulo 24, queridos, 24 de Atos. Eu confio no Deus que me salvou. Pois bem pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar. Não me acharam no templo falando com alguém, nem amontinando o povo nas sinagogas, nem na cidade, nem tampouco podem provar as coisas que agora me acusam. Mas confesso-te isso, que conforme aquele caminho que chama seita, assim sirva ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Aleluia. Sabe o que Paulo fala? Paulo ele fala assim, olha, eu não quis criar confusão, eu não fiz aglomeração de pessoas para poder criar amotinado de povo na rua, na sinagoga. Nada do que estão me acusando é verdade, mas uma coisa é fato. Uma coisa é fato e eu não vou abrir mão dela. Paulo disse, o caminho que eu prego, esse caminho de salvação, esse caminho de Cristo, esse caminho eu não abro mão dele. Porque ele que está escrito na lei e nos profetas, ele é o caminho da salvação, ele é o caminho do milagre, e eu não vou deixar de pregar. Ele diz uma coisa, confesso, que conforme aquele caminho que chama seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais. Paulo está dizendo, eu não vou abrir mão de pregar Jesus, eu não vou abrir mão de falar do Senhor, e isso está na lei. Isso está dentro da lei. Vocês que não estão tendo olhos para ver, vocês que não estão querendo enxergar. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus, quanto para com os homens. Isso é outro ponto, irmãos, que eu acho muito importante nessa palavra. Uma consciência pura diante dos homens e diante de Deus. Tem gente que diz assim, que me importa lá o que os outros pensam. O que importa é Deus, Deus conhece o meu coração. Não, irmão, você está enganado. O que Deus pensa sobre nós pesa muito. O que o homem também pensa sobre nós é importante, porque isso fala do nosso testemunho. Claro que calúnias, fofocas, intrigas, a gente não pode se preocupar. Mas nós temos que zelar pelo nosso testemunho. Nós temos que zelar pela nossa conduta cristã, de testemunho fiel, para que Deus possa nos abençoar. Paulo disse, olha, eu sempre procuro trazer uma consciência sem ofensa, tanto para Deus, em primeiro, mas também para com os homens. Eu não quero criar problema, eu quero servir a Deus e quero ser uma bênção na vida dos homens que estão comigo.
Ora, muitos anos depois vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Eu vim aqui para adorar, eu vim aqui para poder louvar o Senhor. E nisso me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos nem em alvoroço, uns certos judeus da Ásia. Esses homens chegaram, me encontraram lá, adorando, servindo a Deus, e agora querem me perseguir. Olha o versículo 19. Aos quais convinha que estivessem presentes perante ti e me acusassem. Se alguma coisa contra mim tivessem, tudo bem, mas não tinham. Ou digam estes mesmos se acharam em mim alguma iniquidade, quando compareci perante o conselho. Irmãos, olha essa palavra. Olha o que Paulo diz, diante das autoridades, diante de todas as pessoas que estavam ali acusando. Ele falou assim, eu desafio vocês a falarem qualquer coisa contra mim, a falarem qualquer coisa que acharem contra mim, pecado, iniquidade, qualquer coisa que eu tenha feito, eu desafio vocês a falar. Olha, irmãos, que vida Paulo tinha. Será que a gente poderia fazer isso hoje, irmãos? Será que a gente poderia chegar e falar assim, olha, a minha vida é um livro aberto, e eu desafio aqui quem pode vir e falar de mim alguma coisa. Essa deve ser a nossa vida. Uma vida transparente, uma vida onde a gente não dê a ninguém razão para nos julgar. Se julgarem de forma errada, aí é essas pessoas e Deus, porque isso acontece. As pessoas julgam de forma errada, mas aí elas vão se haver com Deus. Agora o nosso testemunho tem que ser esse. O nosso testemunho tem que ser esse. Eu louvo a Deus, irmãos, e eu escuto isso da boca dos irmãos. Aonde você for, em qualquer igreja que você for, em qualquer canto dessa cidade, que você falar que é membro da igreja do Evangelho Quadrangular, do bairro Progresso, em Juiz de Fora, você não vai ouvir ninguém falar mal do seu pastor, não. Se falar, manda vir falar comigo. Traz na minha presença, porque vai ter que provar. Nós temos que ter vida reta. Nós temos que ter testemunho reto. Nós temos que ter a consciência limpa diante de Deus, em primeiro lugar, mas também diante dos homens. Não pode haver em nós nenhuma acusação. Imagine, irmãos, eu lá fazendo um culto, alguém chega lá, olha e fala, esse aí? Esse cara, eu conheço ele. Conheço a vida dele, quem não conhece que compra. Tá devendo, não paga, fala mal dos outros, está vivendo uma vida errada fora do casamento, está vivendo uma vida imoral, prega uma coisa e vive outra. Irmãos, isso não pode ter na nossa vida, não. Isso não pode existir na nossa vida. Nós temos que ter uma vida reta, temos que ter uma vida comprometida. A nossa vida tem que estar nas mãos de Deus. Nós não podemos dar ninguém motivo para tropeçar através de nós. Amém? Paulo estava dizendo, olha, eu desafio esses homens a falar alguma coisa contra mim. Se acharam em mim alguma iniquidade, quando compareci perante o conselho, pode falar. A não ser essas palavras que, estando entre eles, clamei. Hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Estão me julgando não é pelo meu caráter, estão me julgando não é pela minha moral, estão me julgando pela minha experiência de conversão, estão me julgando porque agora eu sou do Senhor. Aí estão tentando arrumar uma desculpa para me acusar, mas não tinham razão. Então Félix, havendo ouvido essas coisas, lhe pôs dilação dizendo, havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias estiver descido, então tornarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. Ele disse, eu vou procurar me informar melhor a respeito do que você está falando, vou te manter preso e depois a gente volta a conversar. Agora aconteceu um negócio aqui. Nossa live hoje é curtinha, já estou acabando, porque está falando muito de julgamento, então a gente não tem tanta aplicação. Mas olha que interessante, mandou ao centurião que o guardasse mais uma vez em prisão, tratando com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse vê-lo, ouvir, ter com ele. Ele resolveu prender Paulo,
mas deixou ele numa prisão assim mais tranquila, sem que ele fosse espancado, apedrejado, açoitado. E se alguém quiser vir visitá-lo, pode vir visitá-lo. Mas por que ele fez isso? Porque, na verdade, Félix ficou encucado com o testemunho de Paulo. Félix, lá no fundo, ele percebeu que tinha alguma coisa diferente em Paulo. Ele conta isso para a mulher dele, e o versículo 24 diz assim: alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. Félix e a sua esposa estavam tratando bem Paulo, porque eles ficaram encafifados. Eles queriam saber mais de Cristo. Na verdade, eles estavam curiosos, muito curiosos. Eu acho que havia no coração, principalmente da mulher dele, um clamor por salvação. Eu acho que eles queriam saber mais sobre isso. Então, passado alguns dias, a Bíblia diz que tanto Félix quanto a sua mulher, eles mandaram chamar Paulo para ouvir sobre a fé. Sabe, irmãos, as pessoas podem julgar-nos, acusar-nos, elas podem tecer todo tipo de julgamento contrário sobre nós, mas lá no fundo, se elas verem em nós testemunho, elas vão querer conhecer a nossa fé. Eles vão querer conhecer o Cristo que nós servimos. Eles vão ter desejo de saber por que nós somos tão fiéis. O que esse cara, o que Paulo tem, que esse cara toma pancada, é preso, apanha, ele continua amando esse Senhor, ele continua sendo fiel a esse Senhor, ele não abre mão dessa fé que ele tem. O que aconteceu? Quem é esse Deus? Quem é esse Cristo? Félix e a sua mulher queriam saber. Irmãos, as pessoas têm sede de conhecer esse Deus que nós servimos. Essa é a maior mensagem que nós pregamos, o nosso testemunho. Félix e a sua esposa mandam chamá-lo e começam a arguí-lo sobre Cristo, sobre a fé, e tratam ele, olha, de uma forma passiva, tranquila. E aí Paulo começa a falar sobre quem era Jesus. Aí Paulo começa a trazer o discurso da fé cristã, do Cristo ressurreto, e tratando ele da justiça, da temperança, do juízo vindouro. Félix espavorido, assustado, Félix ficou espantado, Félix se assustou quando ele ouviu a falar sobre isso, sobre Cristo, que ele era, sobre o seu juízo, o seu julgamento, sobre a sua justiça, sobre a sua temperança, a forma como ele soube lidar com as adversidades. Félix ficou espavorido e respondeu: por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei. Ora, ele ouviu tudo a respeito de Cristo. Ele ficou impactado. Por um momento parece até que ele ia converter, irmãos. Ele ficou assustado, ele ficou tomado por um temor. A Bíblia vai chamar de espavorido. Parecia que ele estava em êxtase, parecia que a sua vida agora tinha tido um novo sentido. Por um momento, irmãos, parecia que ele ia converter. Mas o problema é que Félix era um homem extremamente corrupto, carnal, e o mundo ainda falava muito forte no coração dele. A palavra veio, o impactou, mas imediatamente saiu. Sabe por quê? Porque ele pensou no que ele teria que abrir mão para seguir a Cristo. Irmãos, tem pessoas que conhecem muito bem a história de Cristo, mas não conhecem o Cristo da história.
Tem pessoas que querem ouvir falar de Jesus. Tem pessoas que vão para a igreja. Tem pessoas que gostam. Tem pessoas que se emocionam, ficam espavoridas, ficam lá impactadas. Aí você pensa, poxa, agora vai. Não, não vai. Sabe por quê? Porque o inimigo vem e arranca aquela semente do coração. Porque essas pessoas continuam amando o mundo, amando as coisas do mundo. O prazer está no mundo, o prazer está no dinheiro, o prazer está nas ganâncias, nas corrupções, o prazer está no poder. É mais ou menos como a história daquele jovem rico que quis seguir Jesus. Mestre, o que eu tenho que fazer para te seguir? Ah, meu filho, guarda os mandamentos. Opa, isso eu já faço. Não, isso eu também já faço. Ah, então só te falta uma coisa, vai lá, vende o que você tem e depois você me segue. O coração dele se fechou. E a Bíblia diz que ele foi saindo de fininho. Sabe, irmãos, Félix tinha tudo para se converter. Félix ouviu uma palavra que mexeu com ele. Mas o velho homem estava muito forte dentro dele. Ele não conseguiu se libertar do velho homem para que a palavra pudesse gerar nele um novo nascimento. E eu vou dizer para você, talvez esse seja o nosso último ponto dentro dessa palavra, embora já foram aqui 35 minutos. Eu vou dizer para você uma coisa, quantas pessoas, irmãos, querem conhecer Jesus, quantas pessoas até conhecem Jesus, sabem quem Ele é, conhecem a sua história, mas não conseguem deixar para trás o pecado, a vaidade, o eu, a ganância, a soberba. Quantas pessoas até querem, mas não conseguem fazer escolhas corretas. Se você não ouviu o culto de hoje, por favor, o poder da escolha. Se você não pôde ouvir o culto, terminando essa live, assista agora. Passa aí mais 1 hora, porque foi 1 hora exato. Passa aí mais 1 hora ouvindo uma palavra que vai te abençoar. Irmãos, a mensagem não mudou o coração dele. Ele gostou, se impactou. Ele representa aqueles que são simpáticos ao Evangelho. São os simpatizantes. Eles gostam, admiram, mas não conseguem mudar. Não conseguem se libertar da velha vida. Já voltam a fazer as mesmas coisas. Olha o que aconteceu. Versículo 25 de novo para a gente encerrar. E tratando ele, Paulo, falando da justiça, da temperança, do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu, por agora vai-te e tendo oportunidade te chamarei. Esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse o quê? Dinheiro, para que o soltasse. Pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Muitas vezes ele ouviu a mensagem, muitas vezes ele foi impactado, muitas vezes ele ouviu coisas tremendas para poder mudar a sua vida. Qual o resultado disso? Nada. Nenhum. Assim são muitos irmãos que assistem lives, leem Bíblia, vão na igreja, assistem cultos, são simpáticos, até falam de Jesus para os outros, mas não conseguem se render e se submeter a Cristo. Toda vez que Félix ia lá ouvir a palavra, ele queria um din-din, ele queria suborno, ele queria que Paulo subornasse a ele para ficar livre da prisão. Ei, quem te liberta é o Senhor. Não te precipites. Não te precipites para você mudar alguma coisa na sua vida, porque você pode fazer uma escolha errada. Quem vai mudar a sua vida é o Senhor. Não aceite as ofertas do mundo para que a sua vida seja mudada. Um dia Satanás ofereceu isso para Jesus: eu te dou o que você quiser, se você prostrado me adorar. Não faça isso. Quem muda a sua vida é Deus. Quem transforma a sua vida é Deus. Você precisa confiar nele, lançar sobre ele toda a sua ansiedade, porque é ele quem vai cuidar de você. Não negocie a sua liberdade. Toda vez que Félix ia lá, ele esperava uma grana e Saulo nada. Só Jesus, 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 Jesus. Sabe o preço que Paulo pagou por isso? 2 anos preso. Está aqui, irmãos. Passados 2 anos, Félix teve que pôr sucessor. Teve por sucessor Pôncio Festo. E amanhã nós vamos falar sobre isso.
sobre Pôncio Festo, que apela para César. Vocês estão vendo que é tudo uma sequência de um julgamento? Tudo julgamento. A vida de Paulo inteira em Atos é um julgamento. Mas ele esteve firme, testemunhando, confiante, para que Deus lhe abençoasse. E é assim que nós temos que ser. Firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Não permita que os julgamentos roubem a sua bênção. Não permita, irmãos, que as lutas roubem a tua paz. Fique firme. Fique firme. Satanás vai tentar te subornar. Satanás vai te oferecer um monte de coisa para te dar uma vida melhor. Mas a verdadeira liberdade só Cristo pode te dar. Quem pode mudar a sua vida é o Senhor. Continue crendo, servindo, porque Deus é fiel. Amém. Deixa eu abençoar você. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Senhor, Paulo estava sozinho. Não tinha ninguém para defendê-lo. A sua defesa, Pai, era o Senhor. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é o nosso advogado. Advogado invisível, mas presente em cada uma das nossas lutas e das nossas batalhas. Senhor, quando Paulo abriu a boca, primeiro foi chamado de peste, o que para ele foi um orgulho, porque Paulo estava impactando pessoas, contaminando pessoas com a seita dos nazarenos. Oh Senhor, nós fomos contaminados por essa seita também. Oh Senhor, o cristianismo chegou até nós. E a nossa missão agora, Pai, é contaminar outras pessoas, é levar o Evangelho a outras pessoas, é continuarmos, Senhor, levando a palavra do Senhor até outras pessoas. As críticas vão surgir, as lutas vão surgir, as acusações vão surgir, mas que a nossa mente, que a nossa consciência, ela esteja em paz diante do Senhor e diante dos homens. Que o nosso testemunho possa ser a nossa maior mensagem. Que o nosso testemunho possa falar por nós. Meu Deus, aqueles que nos julgam, amanhã vão querer conhecer a fé que servimos. Aqueles que hoje nos acusam, amanhã vão se interessar em conhecer quem é o Deus que mudou a nossa vida. E quando isso, ou quando este dia chegar, nós estaremos prontos, com todo o amor, para falar para essas pessoas que Jesus ama a vida delas, que o Senhor tem enorme prazer em salvá-las, em transformá-las. Deus, que o nosso desafio seja esse, que o nome do Senhor seja glorificado através de nós, que o Senhor nos abençoe e nos dê, Pai, uma noite de paz, nos dê uma semana de milagres, uma semana de vitórias, e que por onde andarmos, por onde formos, a Tua palavra esteja em nós, que sejamos propagadores deste Evangelho que tem salvado vidas. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor te agradecemos. Amém. Glória a Deus.